Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos fazer o estudo, então, hoje do capítulo 4 de Apocalipse. Foi estudado até o capítulo 3, né, o ano passado. Então, hoje vamos estudar o capítulo 4. O tema desse capítulo é o trono de Deus, a sala de comando do universo. Então, eu quero convidar você já a ler o capítulo 4 de Apocalipse. Ele diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto da frente como atrás. O primeiro se parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então a gente tem aí um relato maravilhoso, né, de João. Então, o futuro chega aí para João, Deus o chama aos céus, a porta dos céus é aberta para João e ele é convidado a entrar para receber uma revelação daquilo que ainda viria a acontecer. Ele já tinha tido uma visão do Cristo, né, na glória, aí no meio da sua igreja, sondando a sua igreja, falando com a sua igreja. E agora ele começa a receber uma revelação de Deus do que ainda aconteceria até a segunda vinda de Cristo. Então, o céu aberto não traz apenas acontecimentos, não libera apenas acontecimentos para João e para nós também, mas ele também libera entendimento. Agora, a visão que segue aí para João é a tensão que nós enfrentaremos ou que a igreja enfrentará até a segunda vinda do seu noivo, até que ele venha para resgatar a noiva. Então, essa revelação inclui aí a destruição do mal, mas a gente precisa entender, através do estudo do Apocalipse, que antes do mal ser destruído, ele vai tentar de tudo para frustrar os planos de Deus. Então, assim, é muito claro o quanto o diabo conhece a Bíblia. Mas para mim é muito claro o quanto ele não crê na Bíblia, porque ele já está derrotado, mas ele ainda continua lutando, achando que pode vencer. E a meta dele é isso: é destruir a igreja, é destruir o povo de Deus, é derrotar a Deus. Mas nós já sabemos que ele está derrotado, nós já sabemos qual é o fim dele e também sabemos qual é o fim da igreja, né? A glorificação que a igreja vai receber. Então Deus está assentado no seu trono, está comandando tudo, tudo está diante de Deus e no controle de Deus. E é por isso que o Hernandes vai chamar o trono de Deus a sala de comando do universo, ok? Então, o destino da noiva, que é muito claro para a gente ter na nossa mente, no nosso coração, não está nas mãos dos homens. Ela está na mão de Deus. Então, quando o mundo está aí incendiado pelo ódio, guerra, conflito, quando a terra está cambaleando, bêbada de sangue, quando você lê os noticiários, você percebe isso, quando ela está sacudida pelos terremotos, maremotos, nós precisamos levantar os nossos olhos e ver e entender e crer que Deus está assentado no trono, comandando todas as coisas.
Ele não está alheio a uma pandemia, ele não está alheio a um desastre natural, ele não está alheio à história, ele não está alheio ao levantar e derrubar de presidentes e reis, ele está no comando da história. Então, no meio das provas e tribulações aí, a gente precisa fixar os olhos naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, somente quando nós conseguimos olhar em todas as coisas, inclusive as nossas tribulações, desde o aspecto do trono, é que nós conseguimos alcançar discernimento da história. Discernimento e maturidade. Discernimento e maturidade para lidar e para vivenciar aquilo que nós vamos encontrando no nosso dia a dia. Sejam coisas boas ou sejam coisas difíceis, ok? Então, a primeira parte do texto, no versículo 1 e 2, a gente percebe aí que Apocalipse é a revelação do céu e não o descobrimento da terra. João vê diante dele uma porta aberta. O conhecimento do futuro, ele não é alcançado por mágica ou por leitura dos astros ou por profecias humanas. O Matthew Henry, ele vai dizer que nós só podemos conhecer o futuro se Deus nos revelar. Não há nada que nós possamos conhecer do futuro se não for revelado por Deus. O futuro está coberto por um véu até que Deus abra a porta do céu. Então João ouve essa voz, né, lá em Apocalipse 1:10, como uma voz de trombeta. Jesus se revela a ele da mesma forma, e lá bastou João voltar-se para ver Jesus, mas aqui é diferente. João precisa subir ao céu. Então há uma mudança não apenas de posição, mas também de lugar. Pois agora vai tratar não de um vislumbre do presente, daquilo que está acontecendo, mas do futuro. E o futuro ele vem sobre nós a partir do trono de Deus, aquele que controla todas as coisas. Então João recebe essa ordem, né, no versículo 1, suba para cá, e ele obedece, imediatamente ele sobe. Então João é chamado aí ao céu, né, não para ver a história, não num aspecto cíclico, como se tudo se repetisse, mas num aspecto linear, uma história que não está sem freios e nem sem rumo, mas que está sendo cuidada, comandada e coordenada pelo próprio Senhor. Então, Deus do que está no trono é aquele que determina tudo o que acontece. Então, João imediatamente disse, né? Eu me achei em espírito, e isso aqui é interessante para a gente entender. João já não vê com os olhos físicos e nem escuta com os seus ouvidos físicos. Ninguém jamais viu a Deus. Quando Moisés pede para ver Deus, né, lá no Êxodo, Deus fala para ele que não, que ninguém poderia ver Deus. Qualquer um que visse Deus morreria. Então, o que João tem aqui é um vislumbre do esplendor da glória de Deus, né? Ele é luz e habita em luz inacessível. Então, ele tem uma visão em espírito de Deus e daquilo que Deus quer revelar para ele. E o que ele vê de Deus é somente um vislumbre da sua glória e não Deus realmente, tá? Então, as coisas vão acontecendo e é muito interessante você perceber que isso não vem de João, mas é uma revelação de Deus, né? E como nós cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus revelada, é inspirada por Deus, então nós cremos que isso que João tem aqui como visão é algo que vem do próprio Deus, ok? Então, a gente precisa ter isso muito claro no nosso coração, muito claro na nossa mente, para que a gente possa crer cada vez mais, mesmo, e isso é muito comum, que nós não entendamos o que está acontecendo. Às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente olha para o mundo e fala assim: estou mais perdido, não sei o que está acontecendo, mas eu creio, porque é Deus que está no controle de todas as coisas, ok? Então continua, do versículo 2 ao versículo 10, ele diz que Deus está no controle. Olha, eu estou esquecendo de passar o slide aqui. Eu engatei a primeira, a segunda, e terceira e quinta e fui, tá? Então, desculpa, mas tá gravando, não vou editar e vai ficar, porque é falhas nossas. Então, o trono de Deus está no comando do universo, a porta se abre, João é convidado a entrar, o céu aberto libera entendimento e há a revelação de um Deus no trono governando tudo. Apocalipse é a revelação do céu, né? Então nós só conhecemos o futuro quando Deus revela. Ele muda de local e de ponto de vista, como eu já disse, e a revelação vem por visão. Ele tem uma visão em espírito daquilo que aconteceria. É legal a gente pensar no texto de Paulo, quando ele fala que ele foi elevado ao sétimo céu, e ele fala assim: não sei no corpo, não sei se no corpo ou fora do corpo.
é muito mais plausível, talvez, entendermos e crermos que Paulo também teve uma visão em espírito daquilo que Deus queria que ele conhecesse. Ok? Então, Deus está sentado aí no trono do universo. Algumas verdades aí para a gente destacar no texto. A primeira é que João viu um trono. João viu um trono no céu. Versículo 2: Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono, e nele estava assentado alguém. O trono, ele é um lugar de honra, ele é um lugar de autoridade e ele é um lugar de julgamento. Para nós que somos um país presidenciável, que tem diversos poderes, que se, teoricamente, se complementam e se ajudam, às vezes é difícil entendermos a visão de um rei, né? Aqui ele está falando para um povo que entende o que é um rei. Um rei é aquele que tem honra, glória e poder absoluto sobre vida e sobre morte. Esse é o Deus. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro da soberania de Deus, da vitória de Deus, porque mostra o Deus que está sentado no trono. O trono é o lugar de honra, de autoridade e de julgamento. Então, aquele que criou todas as coisas está no controle de todas as coisas e levará a história para sua consumação final, aonde ele será vitorioso. Porque é ele que é o único Deus, ele que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tá? A essência desta revelação é mostrar que todas as coisas são governadas por esse Deus. Tá? Que ele não está alheio à história. Então, para você ter uma ideia, das 67 passagens no Novo Testamento em que a palavra trono aparece, 47 estão no livro do Apocalipse e 12 vezes só neste capítulo 4 que a gente leu. Então, todos os detalhes estão orientados com vistas ao trono. Tá? Sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono. O trono é o símbolo da soberania inabalável desse Deus. O trono é o verdadeiro centro do universo. Então, esse trono ele não está na terra, ele está no céu. E é do céu, da glória, né, do lugar inalcançável para nós humanos, que Deus cuida e comanda e determina todas as coisas. Tá? Então, o que o Hernandes vai falar é o seguinte, que o universo na Bíblia não é geocêntrico e nem heliocêntrico, mas teocêntrico. William Hendrickson vai falar a mesma coisa. Aqui a gente tem uma verdadeira filosofia da história. Os céus governam a terra. Então, o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo físico. Né? As coisas que determinam como tudo vai acontecer acontecem primeiramente no mundo espiritual, que é de onde Deus comanda e cuida de todas as coisas. Então, a verdadeira mente, a verdadeira vontade que dirige o universo é a mente e a vontade do Deus Todo-Poderoso. A segunda verdade é que João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. Para uma igreja perseguida e torturada e martirizada, esta é uma mensagem consoladora. Saber que o seu Deus está no trono. Né? A gente vai ver alguns textos do Velho Testamento. Por exemplo, Isaías 6:1, Salmos 91, fala desse Deus assentado no trono. Davi fala sobre isso no seu salmo. Isaías fala sobre isso na sua profecia. A visão que Isaías tem também, né? Então, a gente tem diversos textos na Bíblia falando desse Deus que está assentado no trono. Então, o que João descreve, né, como eu disse, não é o Deus realmente, mas é o seu fulgor, o seu esplendor, né? Ele não pode ver Deus, como Moisés não pôde ver Deus, e como homem nenhum pode ver Deus. Então, o que João viu aí, quando ele olha para o trono, ele só pode ser descrito em termos de pedra preciosa, né? Olha aqui o que ele diz, ó. No versículo... Cadê? Desculpa. Aquele que está sentado era do aspecto semelhante, versículo 3, a jaspe e sardônio. Né? João descreve a Deus como um ser absolutamente misterioso, único, singular, ou totalmente outro. João diz que ele é semelhante ao aspecto da pedra jaspe, que era a pedra mais cristalina, a mais pura e sem nenhuma poluição, né? Que seria o nosso diamante aí, e há uma abundância de luz que emana dessa pedra. E de sardônio, que seria da cor vermelha, a mais translúcida que existe. João vê beleza, riqueza, abundância de luz. Ele vê que Deus é luz e ele habita em luz inacessível. Então, a pedra jaspe branca descreve a santidade de Deus, a pureza de Deus, aquele Deus que não se mistura com o pecado, com nada que é impuro. E o sardônio vermelho, o seu juízo. Então,
Deus é justo, Deus é santo, mas ele é justiça também, né? Então, às vezes a gente ouve muito, né? O senso comum fala muito do Deus é amor, do Deus amor, e ele é realmente, ele não ama, ele é amor. Mas esse Deus que é amor, ele também é justo, né? E a sua justiça não coaduna, não convive com aquilo que é pecado, com aquilo que é impuro. Então, esse Deus que está sentado no trono é descrito por João através dessas duas pedras preciosas, que mostra pureza e que mostra juízo, que mostra o Deus que vai se levantar em autoridade para julgar todas as coisas. E em terceiro lugar, João descreve o trono. Ele faz uma descrição aí das características do trono. Né? O trono de Deus é um trono de graça e misericórdia. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. O arco-íris, nós precisamos lembrar que ele é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus. Foi o símbolo que Deus usou para fazer uma aliança com Noé, lá em Gênesis, capítulo 6, de que ele nunca mais destruiria a terra novamente com água. Então, o símbolo do arco-íris para nós, para a igreja, para a Bíblia, é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus, tá? Então, para os filhos de Deus aí, a tempestade já passou. Porque o Cristo que já se deu a si mesmo para nos resgatar do juízo do dilúvio. Por isso que nós não temos que temer. Por isso que no nosso coração precisa habitar a esperança e não o desespero diante do fim de todas as coisas, diante da segunda vinda do Filho do Homem, diante do juízo final. No nosso coração, o que domina é a esperança. É a esperança. É a fé de que nós já fomos salvos desse dilúvio do juízo e que esse trono que parece com um arco-íris é o sinal da graça e da misericórdia de Deus sobre nós, sobre a sua igreja, tá? Então, ainda que o juízo venha aí sobre os homens, a igreja de Cristo vai ser poupada. O que foi redimido não pode ser destruído. E ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Paulo vai falar isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra, ele oferece a sua misericórdia. E a sua misericórdia nos alcança através da pessoa de Cristo Jesus, através da possibilidade do arrependimento que vem sobre nós através do Espírito Santo. Ok? Então, antes das taças do juízo, Deus ele envia aí as trombetas do alerta. Ele traz a possibilidade do arrependimento e da restauração. Uma outra coisa que o trono de Deus é também um trono de juízo. Os relâmpagos, as vozes, os trovões são evidências do juízo e da ira de Deus. Às vezes é complicado falarmos da ira de Deus, porque o nosso parâmetro de ira é a nossa ira. Quando eu, pecador limitado, fico irado, não é uma coisa bonita de se ver. Nosso parâmetro de ira é o do ser humano, pecador falho. Mas a ira de Deus é santa e pura. A ira de Deus, ela é carregada também da sua essência, que é amor. Deus é amor, então até mesmo em sua ira, o amor de Deus perdura. Mas a ira de Deus se levanta contra toda impiedade. A ira de Deus se levanta no juízo final para julgar todos aqueles que estão distantes, né? Todos aqueles que não tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, quem não foi purificado pelo sangue terá que suportar o fogo do juízo de Deus. Então, na primeira vinda, Jesus ele vem em graça, mas na segunda vinda ele virá em juízo. O trono de Deus ele vai ser manifestado aí em juízo contra os ímpios, da mesma maneira que foi manifestado no dilúvio, em Sodoma, no Egito, na Babilônia, em Jerusalém. Esse juízo de Deus muitas vezes é também em resposta da oração da igreja. No capítulo 8, do versículo 3 a 5 de Apocalipse, ele fala o seguinte, ó, abre comigo sua Bíblia lá. 8, de 3 a 5. Ele fala o seguinte: Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com a oração dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, a oração dos santos, a oração da igreja, ela tem muito poder, não por quem nós somos, mas
por a quem nós oramos, ok? Então, muito desse juízo de Deus, ele vem por causa da oração dos santos. E o cálice da ira de Deus está se enchendo, né? A gente vai ver isso na Bíblia de uma maneira muito clara. Deus ele tem um tempo para que o cálice da sua ira se encha, mas quando o cálice da ira de Deus se enche, ele é derramado em juízo santo, puro, é, sobre a humanidade, como aconteceu em diversos momentos e como vai acontecer por uma última vez quando a segunda vinda de Cristo acontecer, tá? Então o Espírito de Deus aqui não se manifesta como pomba, mas como 7 tochas de fogo. E o Hernandes vai dizer que é o símbolo de combate baseado no texto de Gideão. Então, esse símbolo aí de sete das tochas de fogo aí, né? Como 7 tochas de fogo, é o símbolo da ira de Deus, o símbolo do combate, já não mais como um símbolo de pomba, que seria o símbolo da graça, mas um símbolo do juízo. Então, outra coisa é que o trono de Deus, eu esquecendo de novo aqui, ainda é um trono de santidade e transparência. Esse mar de vidro aí está em contraste com o mar de sujeira lá em Isaías 57:20. Dá uma olhada lá comigo também. Só para a gente ter uma ideia como a Bíblia ela vai se costurando toda e ela está conectada. Isaías 57:20. Ele fala o seguinte: Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Então, esse mar, né, transparente, esse mar de vidro aí, é um contraste da pureza e da santidade de Deus. Para estar diante do trono, é preciso estar purificado, é preciso estar limpo. Não há sujeira diante de Deus, não há sujeira diante do trono de Deus, não há corrupção. Deus é santo e no céu nada que é contaminado entra. Então Deus não se associa com o mal, ele abomina o mal e, embora ele ame a todos, ele não ama tudo. Ok? Então, por que que eu, mero pecador, sem vergonha, consigo entrar no céu, ou posso entrar no céu, ou eu tenho a minha entrada no céu garantida? Porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, justificado pela morte de Cristo na cruz. Não porque eu sou merecedor, mas porque houve graça e misericórdia de Deus sobre a minha vida. Porque eu, por mim, não tenho possibilidade de entrar no céu. E se o sangue do Cordeiro não me lavar e não tirar de mim todo o pecado, toda a imundícia, toda a lama, toda a sujeira, eu não consigo estar na presença desse Deus. Então, com um Deus tão puro e tão santo, nada que é sujo, nada que é impuro pode ter relacionamento ou relação. Ok? Continuando. A igreja que participa do reino e julgamento. João vê aí ao redor do trono, como a gente viu lá no versículo 4. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui novamente, Apocalipse 4:4. Ele fala o seguinte: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça as coroas de ouro. João vê ao redor 24 tronos, 24 anciãos, e Deus está no alto e sublime trono. Ele reina sobre todos os outros tronos. João vê assentado neles ali esses 24 anciões. E assentado fala de uma posição de autoridade e de poder, ok? A igreja ela tem essa honra de não apenas ser salva por Deus, mas também de reinar no céu e ser assistente de Deus no seu julgamento. A gente vai ver isso lá em Mateus 19, 27 e 9. A gente vai ver isso em 1 Coríntios 6, 2. Não vou ler os dois, eu vou ler só 1 Coríntios 6, 2, só para a gente poder ter uma ideia. Mas você anota aí e pode ler, tá? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então, esse privilégio da igreja de participar do julgamento do mundo junto com Deus. Fomos constituídos reinos e sacerdotes, Apocalipse 1:6. Os sacerdotes, eles estavam divididos em 24 turnos. Aqui nós somos divididos em igrejas, somos divididos em denominações, mas no céu há uma só igreja. Os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, os que tiveram as suas vestes limpas, esses vão estar reinando juntamente com Deus. E os 24 anciões representam aí o povo fiel, né? O Hernandes, no seu livro, ele vai falar que a possível interpretação é que ela representa o Velho e o Novo Testamento, a igreja dos patriarcas e a igreja dos apóstolos. Seria a totalidade da igreja de Deus
na história. Então, eles são identificados aí, os anciões, por suas roupas brancas, né, que significa aí a sua santidade, incumbência, que estão assentados em tronos para reinar e julgar, e sua posição, coroa de vencedores. A gente viu isso como promessa de Deus. Ao vencedor lhe daria uma coroa da vida, aquele que permanecer fiel receberá a coroa da vida. Então, esses 24 anciãos seria aí a representação da totalidade da igreja, né? Anciãos vestindo vestes brancas e usando coroa, né? As vestes brancas da justificação, é a veste prometida lá em Apocalipse 3:4 para aquele que permanecer fiéis, tá? Então não há redenção para anjos, e sim para os homens. Então os 24 anciãos não são homens, são homens remidos, não são anjos, são homens remidos. As coroas de ouro falam aí dessa posição de autoridade e de prestígio dos remidos no céu, tá? Então a igreja tem essa promessa maravilhosa, não só de ser salva, mas de reinar e de julgar juntamente com Deus, ok? E aí a gente vai caminhando para as duas últimas partes do texto. A doxologia dos seres viventes. O que é doxologia? Doxa significa glória e logia a palavra. Então, doxologia seria aí um poema de louvor, uma frase de louvor e de glória a Deus, um texto de louvor e glória a Deus, ok? Então, quem são esses quatro seres viventes que estão assentados ao redor do trono? Eu vou trazer aqui pelo menos três visões para você, tá? A primeira é do Arthur Bloomfield. Ele vai dizer que esses quatro seres viventes representam os quatro evangelhos. Que o leão mostra Jesus como rei, lá em Mateus. Que o novilho mostra Jesus como servo, lá em Marcos. Que o homem mostra Jesus como homem perfeito, no evangelho de Lucas. E que a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu, como diz lá no evangelho de João. O H.B. Sweet e William Barclay, não repara na minha pronúncia, que eu não sou muito bom com isso, eles pensam que eles representam a totalidade da natureza. Que os quatro seres viventes representam tudo que é forte, nobre, sábio e rápido. E cada figura tem uma sua proeminência nessa esfera. Então, o leão é o supremo entre os animais selvagens, o boi seria entre os animais domésticos, a águia é a rainha das aves e o homem o supremo entre todas as criaturas viventes. Então, esses quatro seres viventes representam aí toda a grandeza, poder e beleza da natureza. E aqui a gente vê o mundo natural trazendo uma doxologia ao que está assentado no trono. A natureza louva ao Criador. Quer ver? Vamos ler novamente o louvor? Ele fala assim, ó. Abre lá de volta. Apocalipse 4, versículo 6. Ele fala assim, ó, também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro, como cristal. No entanto, no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E a última visão é do William Hendrickson. Ele pensa o seguinte: pensa que os quatro seres viventes representam seres angelicais. Esses quatro seres viventes seriam querubins, anjos de uma ordem superior. O Gary Larson ele diz que os querubins estão ligados ao serviço do trono, enquanto os serafins estão ocupados com a santidade de Deus. Os querubins guardam as coisas santas de Deus. Lá em Gênesis 3, 24, Êxodo 25, 20, você vai ter esses exemplos. E a canção deles é a canção dos anjos. Isaías 6, de 1 a 4, fala sobre isso. Quer ver? Vamos ler lá? Isaías 6, de 1 a 4. Ele fala o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, essa é a visão aí do William Hendrickson. Seriam aí querubins, né? Querubins, serafins. Na verdade, ele fala que é querubim, mas aí ele fala de um texto que fala sobre serafins.
mas eles entendem que são seres angelicais, tá? Então, eles são descritos aí como leão, novilho, homem e águia, que seria fortaleza, capacidade de servir, inteligência e rapidez. Então, o significado do leão é fortaleza, do novilho, capacidade de servir, do homem, inteligência e da águia, rapidez. Então, essas são características dos anjos. Aí ele tem alguns textos, eu vou falar devagar, se caso você quiser anotar. Salmo 103, de 20 e 21, Abacuque 1,14, Daniel 9:21, Lucas 12:8 e Lucas 15:10. Então, quando a Bíblia quer usar aí a linguagem de toda criatura, ela faz com uma grande precisão lá em Apocalipse 5:13, que ele fala o seguinte, ó, em Apocalipse 5:13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que dizem: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Então, toda a criatura louva, e aí nós temos esses 4 seres viventes, temos essa visão da representatividade, do que eles seriam, querubins, né, e do que eles significariam, ok? Então, o que esses 4 seres viventes fazem? Eles proclamam sem cessar a santidade e a onipotência e a eternidade desse Deus. Então, o livro do Apocalipse ele está cheio de cânticos de exaltação a Deus. Você vai ver isso no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 11, no 12, no 15, no 16, no 18, no 19. Ah, o céu é um lugar da exaltação da glória e do poder de Deus. Todos que estão lá estão para exaltar o poder e a glória desse Deus, que é o único, né, que pode receber todo louvor, toda honra, todo poder e toda glória. Beleza? E a última parte é a doxologia da igreja. Então, a gente também tem aí a igreja louvando a Deus através da sua doxologia, através da sua fala de louvor para Deus. Então, João fala sobre 3 coisas importantes. O primeiro é o objeto da adoração. Os remidos adorarão aquele que vive pelo século dos séculos. Nós estaremos lá para adorar a Deus, para adorar a Cristo, para adorar o Espírito Santo, para adorar a Trindade. Esse vai ser o nosso papel por toda a eternidade. Então, nós adoramos o Espírito Santo, nós adoramos o Cordeiro e nós adoramos a Deus. Esse é o nosso papel, o nosso objeto de adoração é o Senhor. O segundo são os atos de adoração. Né? Nós estaremos lá depositando a coroa. João fala que os 24 anciãos depositam a coroa. A igreja, né? Lembrando que os 24 anciãos representam a igreja em sua totalidade, então a igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono. A glória da igreja é glorificar ao que está sentado no trono. Eles depositam as suas coroas em sinal de total submissão e de total rendição àquele que está sentado no trono e àquele que governa todas as coisas. E em terceiro lugar, João fala sobre as palavras de adoração, né? Aquele que está sentado no trono é Senhor e Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Ele é digno de receber a glória. Eles não são dignos de glorificar. Por isso se prostram e depositam diante do trono as suas coroas. Então, aquele que é digno de ser glorificado está sendo glorificado por aqueles que não são dignos de glorificar. Mas ele aceita a nossa glorificação por causa da sua misericórdia, por causa daquilo que Cristo fez por nós. Então, em sinal de submissão, a igreja deposita diante do trono a sua coroa. Apesar de termos recebido autoridade, de ter recebido a coroa como promessa de Deus, nós voltamos a depositá-la diante do Senhor como em sinal de devoção, em sinal de autoridade dele sobre a nossa vida. Então, a visão do trono aí traz essa visão do Deus soberano, poderoso, que está no controle de todas as coisas. Então, o que está sentado no trono, para nós finalizarmos, é o Criador de todas as coisas. O mesmo Deus que criou tudo levará o mundo, a história, a igreja à sua consumação final. João é chamado ao céu para ver esse trono e também para ver aquele que está entronizado. O trono de Deus está no centro do universo, comandando todas as coisas. Tudo acontece a partir do trono, tudo está ao redor do trono. Graça e juízo emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidos àquele que está sentado no trono. João tem essa visão que Deus permite ele ter do trono, do céu, de como tudo estaria acontecendo.
e de como tudo vai acontecer. A gente vai ver isso a partir do capítulo 4 até a segunda vinda de Cristo, para que também houvesse consolo para a igreja. Para que houvesse consolo para mim e para você. O Deus que comanda o universo é o Deus que comanda a minha vida e a sua. Nós não podemos cair no erro de achar que Deus está muito preocupado com o mundo, que ele não se preocupa com a minha vida e com a sua. Ele se preocupa, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele fala, a Bíblia fala que ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e na sua. Que ele contou os nossos dias antes de que qualquer um deles existisse. Que ele nos conhecia quando ainda éramos matéria informe no ventre da nossa mãe. Que ele viu os nossos ossos sendo entretecidos, sendo formados no ventre da nossa mãe. Então, esse Deus que comanda o universo é o Deus que comanda a minha e a sua vida. Então, eu te convido a confiar nesse Deus, a se entregar e a saber que o Deus que está no trono, assentado, governando o universo, é o Deus que governa a minha e a sua vida. É aquele que nos dá possibilidade de continuarmos em esperança e fé, independente do caos à nossa volta, porque ele é aquele que transforma o caos em ordem, é aquele que transforma o caos em um belo jardim, o jardim do Éden, é aquele que transforma a morte em vida, porque Cristo venceu a morte e ele tem a chave nas suas mãos. Então, continue em fé, confiando nesse Deus. Esse é um pouquinho aí, só um pouquinho, porque se a gente continuar estudando, a gente vai ver muito mais coisas, mas esse é um pouquinho do capítulo 4 de Apocalipse. Deus abençoe sua vida e logo a gente está de volta para o capítulo 5. Fiquem na paz.